família o usava. O Dr. Fritz Nagel, diretor do arquivo Bernoulli, prometeu me mostrar. Se conseguirmos encontrá-lo. Não, estamos no andar errado, não é andar aqui. Errado? Tá bom. Olha só, essas maçãs são gratuitas? Posso pegar uma? Não, matemático errado. Uma hora a gente chegou lá. Então aqui os Bernoulli teriam feito sua matemática. Eu estava sendo educado. Não sei se devíamos ter ido até lá. A única coisa interessante era um forno antigo. Me diz uma coisa, eu estou curioso. Qual é o seu preferido dos Meu Bernoulli? Bernoulli preferido é Johann I. Ele talvez tenha sido o matemático mais inteligente. Talvez seu irmão Jacob tivesse mais ideias profundas sobre os problemas. Mas Johann encontrou soluções elegantes. Os irmãos não se gostavam muito, mas os dois adoravam Leibniz. Se correspondiam com ele, o apoiaram contra os aliados de Newton, espalhando seus cálculos pela Europa. Leibniz ficou muito feliz em encontrar dois matemáticos talentosos, fora de seu círculo pessoal de amigos, que dominavam o seu cálculo e podiam distribuí-lo por toda a comunidade científica. Isso era muito importante para o Leibniz. E importante para a matemática também. Sem os Bernoulli, demoraria mais para o cálculo se tornar o que é hoje. Um fundamento da matemática. Pelo menos essa é a luta do Dr. Nagel. E ele é um grande fã dos Bernoulli. Hoje ele me apresentou ao professor Daniel Bernoulli, o último membro da família, cujo famoso nome faz com que receba e-mails estranhos. Outro que eu recebi foi... Professor Bernoulli, pode me ajudar com cálculo? Exatamente, porque você encontra um Bernoulli e espera que ele saiba dos cálculos. Mas esse Daniel Bernoulli é professor de geologia. O gênio da matemática parece ter morrido. E durante o nosso jantar, fiquei pensando na matemática. É um pouco injusto com os Bernoulli descrevê-los simplesmente como discípulos de Leibniz. Uma das suas maiores contribuições à matemática foi desenvolver o cálculo para resolver um problema clássico da época. Imagine uma bola rolando por uma rampa. A tarefa é projetar uma rampa que faça a bola descer o mais rápido possível. Você pode imaginar que uma rampa reta seria a maneira mais rápida ou talvez uma curva como essa, que daria muito impulso para a bola. Na verdade, não é nenhuma delas. O cálculo mostra o que chamamos de cicloide, a curva definida por um ponto num aro de uma roda de bicicleta em movimento. Essa aplicação do cálculo pelos Bernoulli, que ficou conhecida como cálculo de variações, se tornou um dos aspectos mais poderosos da matemática de Leibniz e Newton. Investidores usam para maximizar lucros. Engenheiros exploram para minimizar o uso de energia. Arquitetos aplicam para otimizar construções. Ele se tornou um dos pontos fundamentais do nosso mundo tecnológico moderno. Enquanto isso, as coisas ficavam mais interessantes no restaurante. Esta é a minha segunda surpresa. Eu quero apresentar o Sr. Leonhard Euler, Daniel Bernoulli. Leonhard Euler é um dos nomes mais conhecidos na matemática. Esse Leonhard é um descendente do original, um aluno proeminente de Johann Bernoulli. Eu sou a 9ª geração e o 4º Leonhard da nossa família, depois do primeiro Leonhard Euler, o matemático. Essa é a história. Sei, e você é matemático? Na verdade, eu sou analista de negócios, mas eu posso bancar o matemático com o nome que eu tenho. Todo mundo deve esperar que você prove a teoria de Riemann. Está no sangue, né? Talvez seja por isso que Leonhard decidiu não seguir os passos de seu ilustre ancestral. Ele teria muito que provar. Eu vou atravessar o Reno de barco e devo dizer que me sinto um pouco mal hoje. O jantar de ontem à noite com o Sr. Euler e o professor Bernoulli foi seguido por brindes a todos os teoremas que os Bernoulli e os Euler já provaram. E olha que eles já provaram muitos. Nunca mais. Eu também recebi olhares de desaprovação das minhas companheiras de viagem. Por sorte, a viagem era curta. Não como a que Euler fez em 1728 para começar uma nova vida. Euler pode ter sido um prodígio como Johann Bernoulli, mas não havia espaço para ele na cidade. Se seu nome não fosse Bernoulli, havia pouca chance de conseguir emprego com matemática aqui na Basileia. Mas Daniel, o filho de Johann Bernoulli, era muito amigo de Euler e conseguiu um trabalho para ele em sua universidade.
mas levavam-se 7 semanas para chegar lá, porque a Universidade de Daniel era na Rússia. Não era uma casa com força intelectual como Berlim ou Paris, mas São Petersburgo não era inexperiente no século XVIII. Pedro o Grande havia criado uma cidade muito no estilo europeu e toda cidade moderna na época tinha uma academia científica. A Academia de Ciências da Rússia agora é um museu e inclui várias salas cheias de curiosidades grotescas que geralmente ficam fora de exposições públicas no Ocidente. Mas nos anos de 1730, esse prédio era um centro de pesquisas. Foi aqui que Euler descobriu seu lar intelectual. Muitas das ideias que transbordavam na época, cálculo de variações, a teoria dos números de Fermat, se cristalizavam nas mãos de Euler. Mas ele também criou uma matemática incrivelmente moderna, terminologia e notação. Muitas das notações que uso hoje na matemática foram criadas por Euler, como o E e o I. Euler também popularizou o uso do símbolo π. Ele até combinou esses números em uma das fórmulas mais bonitas da matemática. E elevado a I vezes π é igual a -1. Uma incrível proeza da alquimia matemática. Sua vida, na verdade, é cheia de magia matemática. Euler aplicou suas habilidades em uma imensa variação de tópicos, desde os números primos, a ótica e a astronomia. Ele criou um novo sistema de pesos e medidas, escreveu um livro sobre mecânica e até encontrou tempo para desenvolver uma nova teoria musical. Eu penso nele como Mozart da matemática, e essa visão é partilhada pelo matemático Nikolai Vavilov, que me encontrou na casa que foi dada a Euler por Catarina a Grande. Euler viveu aqui de 66 a 83, e do ano em que veio para São Petersburgo até o ano em que ele morreu, ele foi membro da Academia de Ciências da Rússia, e o seu maior matemático. É exatamente o que diz aí. E o que é agora? Agora é uma escola. Uma escola? Podemos entrar e ver? Está bem. Não sei bem se Nikolai aprovaria, mas quem não arrisca... Não é melhor a gente falar com a diretora e ver se podemos... Tem um guarda. A diretora não se importou. Acho que ela está acostumada a pessoas indo até lá para falar sobre Euler. Ela até tinha 2 alunas hábeis suspeitamente à disposição. Essas 2 jovens estão preparadas para falar sobre o cientista e sobre o prédio. Elas sabiam do que falavam. Elas fizeram todo um projeto sobre Euler. Sua vida longa, o casamento feliz, os 13 filhos e suas tragédias com apenas 5 filhos sobrevivendo à infância. Sua primeira mulher, que ele amava e morreu jovem, a perda de boa parte da visão. E mesmo com a perda da visão, ele ainda continuava as pesquisas matemáticas. Então, nos últimos anos da sua vida, ele ainda continuava a trabalhar. Na verdade, ele ainda continuava com as suas pesquisas matemáticas. Eu li uma frase dele que diz que, com sua cegueira, ele não tinha outra distração e finalmente podia continuar com a sua matemática. Foi muito positivo. Foi uma visita inesperada e encantadora. Apesar de eu não resistir e voltar para corrigir uma das equações no quadro quando todo mundo tinha saído. Para demonstrar um dos meus teoremas preferidos de Euler, preciso de uma bebida. Ela se refere ao cálculo de somas infinitas, a descoberta que lançou Euler ao topo da popularidade quando foi anunciada em 1735. Pegue um copo cheio de vodka e passe a esse copo longo. Depois, pegue um copo com 1/4 ou meio ao quadrado e ponha no primeiro copo. A seguir, pegue o copo que está 1/9 cheio ou 1/3 ao quadrado e adicione. Agora, se eu continuar adicionando infinitamente vários copos, onde cada um é uma fração ao quadrado, quanto terá nesse copo grande aqui? Foi chamado de problema da Basileia, depois que os Bernoulli tentaram e não conseguiram resolvê-lo. Daniel Bernoulli sabia que não conseguiria uma quantidade infinita de vodka. Ele estimava que o total chegaria perto de 1 3/5. Mas aí veio Euler.
Daniel estava perto, mas matemática é precisão. Euler calculou que o total de vodka seria exatamente π² dividido por 6. Foi uma total surpresa. O que a soma de frações ao quadrado tem a ver com esse número especial, o π? Mas a análise de Euler mostrou que eles eram dois lados da mesma equação. 1 mais 1/4 mais 1/9 mais 1/16 e assim por diante infinitamente. É igual a π² sobre 6. Isso ainda é muita vodka. Mas vamos lá. Euler certamente seria difícil de ser seguido. Matemáticos de 2 países tentaram. Tanto a França quanto a Alemanha estavam no meio da era das revoluções que varreu a Europa no final do século XVIII. Ambas precisavam desesperadamente de matemáticos, mas os apoiaram de maneira diferente. Aqui na França, a Revolução enfatizava a utilidade da matemática. Napoleão reconheceu que, se você quer as melhores máquinas militares, os melhores armamentos, precisa dos melhores matemáticos. As reformas de Napoleão deram grande impulso à matemática, mas essa era uma matemática que ia servir à sociedade. Aqui na Alemanha, o grande educador Wilhelm von Humboldt também estava comprometido com a matemática, mas uma matemática que fosse desligada das demandas do Estado e do militarismo. As reformas educacionais de Humboldt valorizavam matemática pela matemática. Na França, há matemáticos maravilhosos como Joseph Fourier, de cujo trabalho sobre as ondas sonoras ainda usamos hoje. A tecnologia do MP3 é baseada na análise de Fourier. Mas na Alemanha, pelo menos na minha opinião, há o maior matemático de todos. A pacata cidade universitária de Göttingen pode parecer meio atrasada. Mas essa cidadezinha foi lar de alguns gigantes da matemática, incluindo o homem que é frequentemente descrito como o príncipe dos matemáticos, Carl Friedrich Gauss. No entanto, poucas pessoas além dos matemáticos sabem algo sobre ele. A resposta foi não em Paris. Você sabe quem é Carl Friedrich Gauss? Não. Não? Friedrich Gauss? Não, em Oxford? Gauss. Não faço ideia. Não faz ideia? Eu acho que dizem não até na Alemanha moderna. Não? Tá bom. Eu não sei. Não sabe? Mas em Göttingen, todo mundo sabe quem é Gauss, o herói local. Seu pai era pedreiro e era provável que Gauss se tornasse um também. Mas seu talento singular foi reconhecido por sua mãe e ela o ajudou a ter a melhor educação possível. De vez em quando se ouvia falar de um novo prodígio que tinha passado ao nível avançado aos 10 anos, ido para a universidade aos 12, mas ninguém se compara a Gauss. Já aos 12 anos, ele criticava a geometria de Euclides. Aos 15 anos, ele descobriu um novo padrão nos números primos que frustrou os matemáticos durante 2000 anos. E aos 19 anos, descobriu a configuração de uma forma de 17 lados que ninguém conhecia antes de seu tempo. Seus sucessos precoces encorajaram Gauss a fazer um diário. Você ainda pode ler aqui na Universidade de Göttingen, se entender latim. Felizmente, eu tive ajuda. O primeiro texto é de 1796. É possível levantar? É, mas cuidado com isso. É uma das coisas mais valiosas que essa biblioteca possui. É, eu acredito nisso. Ele escreve lindamente. É esteticamente muito agradável. É sim. Mesmo para quem não entende o que está escrito, acha bonito de olhar. Mas eu vou colocar no lugar porque é muito delicado. O diário prova que algumas ideias de Gauss estavam 100 anos à frente de seu tempo. Aqui estão os sinais e inteiros. Um tipo de matemática bem diferente. Isso. Essas foram as primeiras abordagens da teoria das funções elípticas, que foi uma das suas maiores descobertas. Então já está ficando bem sofisticado. E aqui você vê algo que é basicamente o aparecimento da função zeta de Riemann. Nossa, meu Deus. É muito impressionante. A função zeta se tornou um elemento vital atualmente para se entender a distribuição dos blocos construtores de todos os números primos. Tem um lugar aqui no diário em que ele diz: fiz uma descoberta maravilhosa hoje. E, aliás, o meu filho nasceu. Vemos as prioridades dele. É mesmo. Acho que eu conheço alguns matemáticos assim também.
As minhas prioridades pelo resto da tarde estavam claras. Eu precisava de outra caminhada. Felizmente, Göttingen é rodeada de boas trilhas em bosques. Era o local ideal para eu pensar mais sobre as descobertas de Gauss. A matemática de Gauss tocou em várias partes do mundo da matemática, mas eu vou escolher uma delas, uma divertida, os números complexos. Nos séculos XVI e XVII, os matemáticos europeus imaginaram a raiz quadrada de -1 e deram o símbolo de I a ela. Eles não gostaram muito, mas isso resolveu as equações que não podiam ser resolvidas de outra forma. Os números complexos nos ajudaram a entender as ondas de rádio e a construir pontes e aviões. Eles também são a chave para a física quântica, a ciência do mundo subatômico, e nos deram um mapa para vermos como as coisas realmente são. Mas no início do século XIX, eles não tinham mapa nem imagens de como os números complexos se conectavam com os números reais. Onde está o número novo? Não há espaço na reta numérica para a raiz quadrada de -1. Eu tenho os números positivos aqui e os negativos aqui. O grande passo é criar uma nova direção dos números perpendicular à reta numérica, e é aí que a raiz quadrada de -1 está. Gauss não foi o primeiro a criar essa figura bidimensional de números, mas foi a primeira pessoa a explicá-la claramente. Ele criou uma imagem para que as pessoas entendessem como os números complexos funcionam, e assim que desenvolveram essa figura, seu imenso potencial pôde ser desencadeado. Essa matemática levou à segurança financeira de Gauss. Ele poderia ter ido a qualquer lugar, mas estava feliz em passar o resto de sua vida na sonolenta Göttingen. Infelizmente, com o crescimento de sua fama, seu caráter se deteriorou. Um homem conservador e tímido, ele se tornou cada vez mais desconfiado e rabugento. Muitos jovens matemáticos por toda a Europa viam Gauss como um deus e enviavam a ele seus teoremas, suas conjecturas, até algumas provas. Mas ele nem sempre respondia, e quando respondia, era geralmente para dizer que eles estavam errados ou que havia provado aquilo. Sua recusa ou falta de interesse no trabalho de mortais menos geniais às vezes desencorajava matemáticos muito talentosos a continuar com suas ideias. Mas uma vez, nem Gauss seguiu seus próprios impulsos em uma situação muito importante que poderia ter transformado a matemática de seu tempo. 15 quilômetros depois de Göttingen fica o que é hoje conhecido como a Torre Gauss. Nossa, deslumbrante. É mesmo uma vista fantástica. É. Gauss realizou vários projetos para o governo de Hanover, incluindo a primeira planta de todas as propriedades da cidade. Essa escolha de Gauss em fazer as plantas parece a última coisa que um matemático faria. Ele quis fazer. O principal nisso era descobrir a forma da Terra. Mas ele também começou a especular sobre algo ainda mais revolucionário, a forma do espaço. Então, ele acha que pode não haver nada plano no universo? Isso, exatamente. E se estivéssemos vivendo num universo curvo, não haveria nada plano. Isso levou Gauss a questionar um princípio da matemática, a geometria de Euclides. Ele percebeu que essa geometria dependia da ideia de um espaço plano. Isso não se aplicava a um universo curvo. Mas no início do século XIX, a geometria de Euclides era vista como coisa de Deus, e Gauss não queria nenhum problema. Então, nunca publicou nada. No entanto, outro matemático não teve esse medo. Na matemática, geralmente é útil ser parte de uma comunidade em que você pode conversar e trocar ideias com outros. Mas dentro dessa comunidade matemática, às vezes pode ser difícil ter uma ideia que desafia completamente o status quo. Então, a mudança geralmente vem de outra parte. Matemáticos podem surgir em lugares bastante estranhos. Eu estou na Transilvânia, que é bastante apropriada porque eu estou buscando um lobo solitário. János Bolyai passou a maior parte de sua vida centenas de quilômetros distante dos centros de excelência em matemática. Esse é o único retrato dele que eu pude encontrar. Infelizmente, esse não é ele.
É uma imagem que o Partido Comunista da Romênia começou a circular quando as pessoas se interessaram nas teorias de Bolyai nos anos 70. Eles não encontraram uma imagem de János, então substituíram a foto pela de outra pessoa. Nascido em 1802, János era filho de Farkas Bolyai, que era professor de matemática. Ele percebeu que seu filho era um prodígio da matemática. Então, escreveu ao seu velho amigo Carl Friedrich Gauss, pedindo que ele desse aulas ao garoto. Infelizmente, Gauss recusou. Então, ao invés de se tornar um matemático profissional, János entrou para o exército. Mas a matemática continuou sendo seu primeiro amor. Talvez exista algo no ar aqui, porque Bolyai continuou fazendo matemática em seu tempo livre. Ele começou a explorar o que chamava de geometrias complexas, onde os ângulos dos triângulos somavam menos de 180. O incrível é que essa geometria imaginária tem total sentido matemático. A nova geometria de Bolyai se tornou conhecida como geometria hiperbólica. A melhor maneira de imaginá-la é com uma imagem de uma esfera espelhada, em que as linhas curvas se apoiam umas nas outras. É difícil representá-la, já que estamos acostumados a viver em um espaço que parece ser reto e plano. Em sua cidade natal de Targumures, eu fui procurar mais sobre a matemática revolucionária de Bolyai. Sua memória é certamente reverenciada aqui. O museu contém uma coleção de artefatos relacionados a Bolyai, alguns podendo ser considerados visivelmente da Transilvânia. Ainda tem cabelo nele, é um pouco horripilante, né? Mas o objeto que eu mais gosto aqui é uma linda maquete da geometria de Bolyai. Você tem a menor distância entre este ponto e aquele ponto se ficar nessa superfície. Não é uma linha reta, mas essa curva que se inclina no triângulo. Então aqui está a superfície em que as menores distâncias que definem o triângulo somam 180. Bolyai publicou seu trabalho em 1831 e o pai enviou uma cópia ao velho amigo Gauss. Gauss escreveu de volta dando imediatamente sua aprovação. Mas Gauss se recusou a elogiar o jovem Bolyai porque disse que devia elogiar só a si mesmo. Ele havia trabalhado nisso aproximadamente uma década antes. Na verdade, há uma carta de Gauss para outro amigo em que ele diz que vê esse jovem geômetra como um gênio de primeira ordem. Mas Gauss nunca pensou em dizer isso a Bolyai, e o jovem János ficou completamente desanimado. Outro impacto logo viria. Alguém desenvolveu exatamente a mesma ideia e a publicou 2 anos antes, o matemático russo Nikolai Lobachevsky. Depois disso veio a derrocada de Bolyai. Sem reconhecimento ou carreira, ele não publicou mais nada. Até que ele ficou um pouco louco. Em 1860, János Bolyai morreu na obscuridade. Gauss, em contrapartida, foi celebrado depois de sua morte. Uma universidade, as unidades usadas para medir a indução magnética e até uma cratera na Lua receberam o seu nome. Durante sua vida, Gauss deu apoio a poucos matemáticos. Mas uma exceção foi outro gigante matemático de Göttingen, Bernhard Riemann. Seu pai era pastor e foi cristão toda a sua vida. Mas Riemann foi um menino tímido que sofria de tuberculose. Sua família era grande e pobre e a única coisa que o jovem tinha a seu favor era uma excelência na matemática. Essa foi sua salvação. Muitos matemáticos como Riemann tiveram infâncias difíceis, sem convívio social e suas vidas pareciam estar desmoronando. Foi a matemática que deu a eles um sentido de segurança. Riemann passou muito tempo de sua vida na cidade de Lindenburg, no norte da Alemanha. Essa era sua escola local, construída como resultado das reformas educacionais de Humboldt no início do século XIX. Riemann foi um de seus primeiros alunos. O diretor encontrou uma forma de fazer o garoto tímido desabrochar. Ele teve a liberdade de usar a biblioteca. Um novo mundo se abriu para ele. E um dos livros que encontrou lá foi um do matemático francês Legendre sobre a teoria dos números. Seu professor perguntou como ele estava se saindo.
Ele respondeu: eu entendi todas as 859 páginas desse livro maravilhoso. Foi uma estratégia que obviamente deu certo para Riemann, porque ele se tornou um brilhante matemático. E uma das suas mais famosas contribuições à matemática foi uma aula em 1852 sobre os fundamentos da geometria. Na aula, Riemann primeiro descreveu o que a geometria realmente era e sua relação com o mundo. Depois ele esboçou o que a geometria poderia ser, como a matemática tinha vários tipos de espaço e que só um deles era o espaço plano de Euclides no qual parecíamos viver. E ele só tinha 26 anos. E isso foi bem recebido? As pessoas reconheceram a revolução? Não havia como as pessoas tornarem essas ideias concretas. Sei. Isso só ocorreu 50 anos depois, 60 anos depois, com Einstein. Com Einstein. Bom, então esse é o verdadeiro início da revolução que termina com Einstein, a Exatamente. relatividade. Isso. A matemática de Riemann mudou como vemos o mundo. De repente, uma geometria de mais dimensões surgiu. O potencial estava lá desde Descartes, mas foi a imaginação de Riemann que fez ele acontecer. Ele começou sem impor nenhuma restrição às dimensões. Essa era uma coisa bastante nova em sua maneira entendi. de pensar tudo. E alguém como Bolyai estava pensando em novas geometrias, mas novas geometrias bidimensionais. Novas geometrias bidimensionais. Sei. Mas Riemann depois se livrou de todas as limitações das 2 ou 3 dimensões e começou a pensar em mais dimensões. E isso Sei. foi algo inovador. Aham. O espaço multidimensional está no centro de boa parte da matemática feita hoje. Na geometria, na teoria dos números e em vários outros ramos da matemática, as ideias de Riemann ainda surpreendem e maravilham. Ele morreu em 1866, com apenas 39 anos. Hoje, os resultados da matemática de Riemann estão por toda parte. O hiperespaço não é mais ficção científica, mas fato científico. Em Paris, até tentaram visualizar como ficam as formas em mais dimensões. Como o artista renascentista Piero teria feito um quadrado dentro de um quadrado para representar um cubo na tela bidimensional, o arquiteto aqui de La Défense construiu um cubo dentro de um cubo para representar uma sombra de um hipercubo de 4 dimensões. É com o trabalho de Riemann que temos finalmente a abertura matemática para explorarmos esses mundos na mente. Levou um tempo para que essa abertura servisse, mas sem essa era de ouro da matemática, de Descartes a Riemann, não haveria cálculo, nem física quântica, nem relatividade, nada da tecnologia que usamos hoje. Mas o mais importante, sua matemática destruiu obstáculos e nos permitiu ver o mundo como ele realmente é. Um mundo bem mais estranho do que imaginamos.